uma das coisas que talvez façamos menos do que devíamos em Portugal é este reconhecimento do trabalho que várias dezenas de voluntários tiveram na construção deste património. Para nós era muito importante trazer essa história e guardá-la a partir daquilo que é a experiência dos presidentes da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação. Por um lado, a celebração dos 30 anos, que já é uma idade respeitável para uma sociedade científica, mas também a ideia de que era importante uma preservação da memória histórica da própria associação. E, portanto, é esse contributo que esperamos que possa dar à sociedade para agora, para o futuro, para a reflexão daquilo que podemos fazer a partir daqui. Eu tenho 91 anos. Dei aulas durante 60 anos, de 55 a 2015. Os primeiros 20 foram fora da educação, na filosofia. E depois, a seguir, os últimos 40 já foi dentro da educação. A universidade do século XII eram apenas 4. Teologia, artes ou filosofia, medicina e direito. Mais tarde, no século XVI, é que entraram também a fazer parte das letras, no século XVIII as ciências, etc. Mas da educação nunca se tinha pensado nem falado. A partir de 1975, aqui em Portugal e depois um pouco também por toda a Europa, a educação começou a fazer parte das áreas científicas admitidas pela Universidade. A Universidade do Minho estava a começar o seu itinerário e também a preparar o primeiro curso. E preparamos também o primeiro curso de formação de professores, de 75 para 76. Começamos, mas olha, tive imensas dificuldades com os colegas, professores, grandes, catedráticos, etc., porque diziam, não, educação para quê? Para ensinar matemática, o que é preciso é saber matemática. E até diziam que as ciências da educação eram ciências ocultas. Tive que ouvir tudo isto. Ora bem, fui preparando o grupo para a formação de professores com gente nova, professores novos. Até há um caso curioso, um desses professores novos, o Rui Vieira de Castro, era um desses professores novos da Faculdade, diríamos, de Educação, hoje é reitor da Universidade do Minho. Durante 15 anos fomos dando essa formação e mais, nesses 15 anos começamos toda a gente a dar conta que os professores precisavam de ser formados na universidade, não apenas os do ciclo secundário, mas também os professores do ensino primário e da educadora de infância. E lentamente, sem ninguém quase dar conta, as escolas de educadores de infância e as escolas de formação de professores primários foram acedendo, foram-se integrando na universidade ou nos institutos superiores de educação. Eu falei do Minho, mas imediatamente a coisa começou a verificar-se também em Aveiro, na Universidade de Aveiro, depois na Universidade do Porto, depois na Universidade de Lisboa e, no fim, na Universidade de Coimbra. Ao fim de alguns anos, todas as universidades estávamos a fornecer nessa formação. Mas, naturalmente, íamos tomando consciência de que o mais necessário era a investigação.
a investigação em educação. Todos nos entendíamos muito bem, graças a Deus, das diversas universidades, e fomos tomando consciência de que era preciso unir esforços. E, naturalmente, surgiu a Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação. Bom entendimento entre todos, diálogo, debates entre as universidades portuguesas e depois também as estrangeiras, congressos, enfim, a investigação. Eu formei-me em Ciências da Educação em Itália e na Bélgica. E vim para Portugal em 74. E mesmo cá em Portugal tive a oportunidade de desempenhar várias funções que progressivamente me deram tomar consciência ainda mais da importância das ciências da educação, da relevância, da sua relevância para a prática. Porque, de facto, eu comecei por ser um técnico superior de uma instituição do Ministério da Educação, que era o Instituto de Tecnologia Educativa, mas poucos meses lá estive. Depois fui secretário de Estado do 6º Governo Provisório. Depois exerci a docência, já tinha exercido a docência na Bélgica e exerci a docência aqui em Portugal, na Universidade de Coimbra e na Universidade do Porto. Na Universidade do Porto participei bastante no lançamento da licenciatura no domínio das ciências da educação. Fiz 10 anos parte do Conselho do Instituto Nacional de Investigação Científica, agora é a Fundação Ciência e Tecnologia, mas nessa altura era o INIC, na secção de Psicologia e Ciências da Educação, portanto, onde se apreciavam os projetos de investigação, as bolsas, tudo isso. Deu-me a oportunidade de tomar bem consciência da relevância das ciências da educação. Por outro lado, a ocasião de conhecer uma boa parte, se não a maior parte, das pessoas que em Portugal estavam ligadas às ciências da educação. Já antes do 25 de Abril houve uma tentativa de constituição de uma sociedade, mas que não avançou muito. Também não é de estranhar por várias razões. Pronto. Depois do 25 de Abril, mais recentemente, até ali por 84, também houve uma tentativa de uns colegas, mas que não foi avante. E então eu pensei seguir uma metodologia diferente para constituir a sociedade, justamente. Porque podia-se reunir meia dúzia de pessoas, ir ao notário, fazia-se a escritura, estava constituída a sociedade legalmente, já havia sociedade. Mas pensei nessa altura que era melhor ver se a sociedade correspondia a um desejo das pessoas que em Portugal estavam ligadas às ciências de educação. Dos 3 aspectos essenciais da promoção, que era a pré-inscrições, a elaboração dos estatutos e, terceiro, organizar um congresso. E assim aconteceu. E, portanto, aí foram aprovados os estatutos e foi constituída, então, a comissão instaladora da sociedade. Ainda são comissões. Portanto, esta primeira fase, de 87 a 90, foi uma fase de mobilização. Depois é que veio uma segunda fase de construção da sociedade, que foi a fase, digamos, de legalização, de formalização. Portanto, a escritura foi em maio de 90, portanto, formalizou-se, e em 91 as primeiras eleições, e então eu apresentei uma lista com uma série de colegas, foi a lista que foi eleita, também era a única, embora até teve uma dúzia à volta de uma dúzia de votos brancos. Foi pena que não tivesse apresentado outras candidaturas, mas pronto, foi o que foi. Na construção da sociedade e na promoção das ciências de educação havia um entendimento de que as ciências de educação, para a prática política e profissional, docente e administrativa em Portugal, não bastavam as ciências da educação produzidas no exterior e importadas. Para as engenharias isso talvez dê, para a química, para a física, mas trata-se de uma realidade que tem de ser contextualizada. Portanto, que era preciso produção de conhecimento sem impedimento do relacionar e do ter em conta, o que já foi feito noutros países, e aprender com a experiência. Esse é um dos objetivos da promoção das ciências da educação. Outra ideia que presidiu também naquela altura é que as ciências da educação
era uma perspectiva muito larga de educação. Não era só educação escolar, era também educação não escolar, se quiser, educação ao longo da vida, educação nos vários contextos. Era a educação que incluía a formação profissional. Por exemplo, nessa altura, a formação profissional não tinha grande lugar na universidade, se quisesse, no ensino superior. Não havia investigação, não havia muitos investigadores. A formação profissional tinha um estatuto menor, digamos, um estudo sobre a formação profissional, ou as pessoas não se consideravam de ciências da educação. E assim eu estive a presidente dessa direção até maio de 93. O objetivo principal da sociedade era potencializar o contributo das ciências de educação para a identificação e a solução dos problemas da educação em Portugal, no país. Portanto, era a relevância social, o contributo social para e este contributo através do ensino e da investigação no domínio das ciências da educação. Claro que não basta isso para a qualidade da educação em Portugal, mas o objetivo principal era esse. Tenho trabalhado essencialmente na área do currículo, na área da avaliação e na área da formação de professores. Há uma coincidência bastante grande, é que a formação da Sociedade Portuguesa de Ciências de Educação acontece no período de tempo em que eu entrei para do Centro do Ensino Superior na Universidade do Minho. Eu entrei em 1987, começa a desenhar-se um movimento para a criação da Sociedade Portuguesa de Ciências de Educação e em 1989 foi organizado o primeiro congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências de Educação, que decorreu na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, e pela primeira vez eu tive contacto com um grande número de docentes das ciências da educação e que durante esse período do congresso foi também constituída a Sociedade Portuguesa de Ciências de Educação, aprovados os seus estatutos. Fui convidado pelo professor Albano Estrela para fazer parte da direção da Sociedade Portuguesa de Educação no triênio de 1997 a 1989. Ainda desempenhei um segundo triênio, 2000, 2001 e 2002, o professor Albano Estrela ainda foi eleito para mais um triênio, 2002, 2003 e 2004, do qual eu também fiz parte da direção. Ora, foi toda esta experiência que eu adquiri ao longo de 3 mandatos que me deu um outro conhecimento, uma outra sensibilidade para estar na Sociedade Portuguesa de Educação e para me candidatar a presidente. É este o meu percurso como membro da direção, primeiramente como vogal durante 3 triênios e depois como presidente durante 2 triênios. O grande problema que a sociedade enfrentou foi o da sua visibilidade, porque também as universidades não estavam minimamente organizadas para uma discussão da educação e, sobretudo, porque ainda não estavam formalmente constituídos os centros de investigação. Teve um papel fundamental na partilha que os docentes da ciência de educação realizaram através das secções. Os professores necessitavam de debater os seus problemas em conjunto e a criação das secções levou a que os colegas de uma mesma área partilhassem os seus problemas, trocassem experiências e isso foi muito positivo para a Sociedade Portuguesa de Educação. Com a criação dos centros de investigação nas instituições de ensino superior, digamos que houve um esvaziamento das secções e que também levou a um certo esvaziamento do interesse pela Sociedade Portuguesa de Ciências de Educação. Um dos fatores que mais contribuíram para a visibilidade foi o Prémio Rui Grácio, que atribuía perante um júri, destacava o melhor trabalho científico em cada ano. Há um outro fator que deu bastante visibilidade, que fez um debate
Nacional sobre a Educação, promovido pelo Conselho Nacional da Educação. Isso colocou num lugar privilegiado a nível nacional. Foi um dos momentos mais notórios da Sociedade Portuguesa de Educação, porque foi um reavivar de uma tradição de discussão dos temas, sobretudo numa época em que a educação sofreu um grande revés com o discurso do eduquês e com toda a questão que ficou associada a esse debate e que socialmente tendia para uma certa desvalorização das ciências da educação. E digamos que esse debate, promovido pelo Conselho Nacional de Educação e ao qual foi dado um papel de relevo à Sociedade Portuguesa de Educação, contribuiu para readquirirmos essa importância. Pois, a mensagem que eu gostaria de deixar aos associados da Sociedade Portuguesa de Educação é para que participassem mais ativamente no debate público sobre a educação. Hoje em dia o debate público está ocupado pelos fazedores da opinião, que estão a contribuir de facto para uma perspectiva bastante simplista daquilo que é a educação ou daquilo que as ciências da educação representam hoje em dia e sobretudo pela sua credibilização em termos sociais. A história da sociedade confunde-se em grande parte também com a história do próprio Instituto de Educação da Universidade do Minho, não é? Do Instituto de Educação e de outras instituições de ensino superior que participaram na construção da própria Sociedade Portuguesa de Ciência e Educação. E o primeiro congresso da Sociedade Portuguesa de Ciência e Educação foi dia 30 de novembro. Como tinha uma grande vontade de participar nestes eventos, etc., eu fui um dos primeiros associados a inscrever-me na Sociedade. Portanto, veja, eu estou ligado à Sociedade desde o primeiro momento, como sócio fundador. Depois, a Sociedade estava estruturada em secções, correspondeu mais ou menos às diferentes ciências da educação, né? A história da educação, a filosofia da educação, a sociologia da educação, a política educativa, etc. Porque os centros de investigação, que hoje são uma coisa normal e são o principal lugar que aglutina a investigação, naquela altura os centros tinham pouca importância, não é? Hoje, como os centros é que são o ponto nevrálgico da investigação, as secções perderam um bocado a sua razão de ser. Do meu ponto de vista, é uma leitura minha, esvaziaram-se em grande parte porque os centros de investigação absorveram as valências que as secções de alguma forma tinham. Como investigador, como muito envolvido na área da sociologia da educação, das políticas educativas e também de alguma forma da administração educacional, que eu fui participando da sociedade como coordenador, mais tarde como vice-presidente e depois como presidente. Pronto, quando ela surgiu, ela teve um grande impulso na consolidação da ciência da educação no próprio ensino superior. Portanto, este foi o grande contributo da sociedade, foi ajudar a dar visibilidade às ciências da educação e, portanto, também fortalecer a ciência da educação com inserção institucional ao nível do ensino superior. Não é? Uma segunda fase foi uma fase de fortalecimento da identidade da própria ciência da educação como um campo científico. Às vezes nós temos muita dificuldade em mostrar qual é a nossa utilidade, não é, da ciência da educação, sobretudo aos alunos mais jovens, perguntar para que é que serve esta coisa da filosofia da educação, da história da educação. O que eu costumo dizer, quer dizer, sem educação nós vemos tantas guerras, tanto racismo, tanta xenofobia, etc, etc. Como é que nós vamos resolver estes problemas sem educação?
Lembro que, embora com antecedentes no final da época marcelista, evoco que o primeiro Congresso Internacional de Ciência da Educação foi realizado por minha iniciativa. Foi com o 25 de Abril que se criaram as condições para se debater abertamente a educação, havendo uma abertura para os diversos campos das ciências sociais e humanas. Foi neste novo contexto que se criou a Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação. Foi esse interesse pela investigação como possível instrumento de conhecimento e transformação do real que me levou a participar na criação da SPCE, da qual viria a ser o terceiro presidente. Fundamentalmente, procurei dar mais força à investigação científica, procurando através dela credibilizar as ciências da educação, recebidas com hostilidade nos meios universitários que se lhes referiam de um modo extremamente depreciativo. Consequentemente, o meu projeto era impulsionar o trabalho investigativo dentro das diversas secções e de envolver mais os politécnicos na investigação e educação. Outra realização que valorizo é ter conseguido, após tentativas frustradas, a criação da revista da Sociedade, intitulada Investigar em Educação, que ainda hoje se mantém. A mensagem que eu posso deixar aos investigadores do presente é acentuar que, como já sabem, a investigação hoje é cada vez menos uma tarefa puramente individual para ser uma obra coletiva. Ora, a SPCE, até pelas relações que mantém com organizações congêneras nos mais variados países, pode facilitar a inserção dos investigadores em redes internacionais e fortalecer o sentido de pertença a uma comunidade e contribuir para a construção da sua identidade pessoal e profissional.